Great Building apresentamos o Amigo Gringo Talk Show. E agora, seu Amigo Gringo. Bem-vindos ao Amigo Gringo Talk Show, onde entrevistamos gringos interessantes que falam português. Bom, não todos são tão interessantes, mas são os únicos que falam português. O convidado de hoje passou anos escrevendo sobre os bilionários do Brasil para a agência norte-americana de notícias Bloomberg. É o Alex Quadros. Alex, bem-vindo ao Amigo Gringo Talk Show. Que legal que você está aqui. Alex e eu somos amigos há muito tempo e agora eu achei que era meio um puta babaca, mas depois ele escreveu esse livro muito legal, Brazillionaires, em português seria Brasilionários, né? E Erika, faz um close no livro, como eles fazem nos talk shows de verdade, quer dizer, que a gente sempre faz. Alex, conta um pouco do livro. Bom, em poucas palavras, é um retrato do Brasil através das histórias dos bilionários do país. Ah, ok. Então você conheceu vários dos bilionários. Qual deles é o mais puta babaca? Bom, acho que meu advogado não iria gostar se eu falasse isso, mas eu posso te contar que uma vez o Ike Batista, que era o homem mais rico do Brasil, me chamou de primitivo, porque ele estava tão furioso comigo. Mas o que você tinha feito? Bom, a gente na Bloomberg tinha uma lista dos maiores bilionários do mundo e na nossa lista ele estava no 10º lugar, com 30 bilhões de dólares. Ficou puto, que ele deve ser no primeiro lugar? Não era suficiente para ele queria estar mais alto, então ele me ligou para me convencer e quando não teve sucesso me chamou de primitivo. Bom, não vamos chamar ele disso porque eu não quero que ele me chame de primitivo. Eu sei que ele é fã do Amigo Gringo Talk Show, aí que a gente ama você. Olha, o livro é muito legal, eu li cada página, parabéns, cara. E esse marcador de página? Isso? Não, é que eu li tudo, agora é a minha esposa que está lendo, ela está... Te conheço, cara, você não tem esposa. Eu lembro aquela vez que a gente estava na balada em São Paulo. Olha, ok, vamos lá, vamos falar um pouco mais do livro. O que te surpreendeu mais? Que foi a coisa mais absurda que você viu nas casas dos bilionários ou andando com bilionários? Bom, uma vez eu estava no Rio e eu visitei uma cobertura de luxo de 13,7 bilhões de dólares, que eu penso em bilhões agora, sabe? E era uma cobertura duplex, super elegante, tudo, mas a gente entrou num quarto que tinha faixas de cor, assim, brilhantes nas paredes. Okay. Eu pensei que parecia um pouco cafona com o resto do apartamento, que era minimalista e tal. E o mordomo, que era um mordomo de praia e tinha bermuda e havaiana, ele me falou, não, olha um pouco mais de perto. E olhei e a cor em cada faixa era composta de milhares de asas de borboleta exótica. Mas ele me falou, não se preocupe, porque são todas certificadas pelo IBAMA. Não são borboletas em risco de extinção, assim. Exato. Tudo porque ok. Todos os bilionários do Brasil são bem conscientes do meio ambiente. Com certeza, mas nessa mesma cobertura, a coisa que mais me chocou, ainda mais do que isso, foi ver no banheiro master que o chuveiro era maior do que o quarto de empregada, só o chuveiro. Então, você já voltou para Nova York. Por que você voltou, agora está morando aqui em Nova York? Você gosta mais de Nova York do que o Brasil? Ou... Olha, eu amo o Brasil, eu gosto muito dos brasileiros. Assim, me chocou até aqui em Nova York que as pessoas não são tão simpáticas, não são tão, assim, receptivas. Eu lembro que eu estava numa festa aqui em Nova York
E algumas pessoas que eu não tinha conversado com elas foram embora da festa sem ter se despedido de mim. Eu falei, que mal educado, porque no Brasil, antes de sair da festa, você tem que apertar a mão, mesmo das pessoas que você nem falou, né? E chegando também, a gente tem esse clipe de um programa, lembra disso, Vanessa? Vamos mostrar aqui. Você nota mais diferença? Tem algo que é melhor aqui do que lá, já que você contou algo que é melhor lá do que aqui? Uma coisa que me impressionou estando aqui em Nova York é que, mesmo sendo uma cidade desigual, né, com muita riqueza e pobreza, me parece uma cidade muito mais democrática do que São Paulo. As pessoas andam de metrô juntas, né, rico e pobre. Até os brancos e os negros se misturam mais. No meu bairro, por exemplo, que é Fort Greene. Em Brooklyn. Em Brooklyn. E uma coisa que não se vê tanto em São Paulo. Não é uma segregação formal, mas uma segregação de fato. Eu abri uma conta de banco em 3 minutos pela internet faz uns dias, então... Em Nova York. E lá? Foi um pouco mais difícil lá. Tive que dar sangue, né, pra eles saberem com certeza que era eu, tal. Última pergunta, esse livro está disponível no Brasil, em português? Infelizmente não. Não posso entrar em muito detalhe, mas é um livro difícil de publicar no Brasil porque tem pessoas muito poderosas que não gostariam da forma que eu tô tratando elas. Nós, pessoas ricas no Brasil, tentando influenciar os autores, os jornalistas, nunca ouvi falar uma dessas. Sei que é difícil de acreditar mesmo. Então fique mais alguns minutos, tá? Porque a gente vai fazer o desafio babaca. Já voltamos com o desafio babaca com o Eric, a Vanessa e o Alex Quadros, autor do Brazillionaires, Brasilionários. Bem-vindo a mais um Desafio Babaca, onde, como vocês sabem, a gente testa a capacidade dos nossos convidados atuarem como livres e legítimos puta babacas entendedores da língua portuguesa. Bom, a brincadeira é o seguinte, a gente selecionou algumas palavras em português que não são tão conhecidas por estrangeiros, mesmo os fluentes como em português, como você. Os oponentes, nesse caso, Eric, o diretor do canal, e Alex Quadro. Quadros. Mais conhecido Muito bom, Quadros. Mais conhecido como Wally. Gente, ele não é a cara de Onde Está Wally? A pior frase de hoje ganha o babaca do dia. 1, 2, 3, já. Plá. Dez segundos. 9. 8. Não preciso 10 segundos. Gente, tava muito fácil. Eu falei que dessa vez ia ser fácil. Fácil demais. Então tá. Então eu vou tentar trocar um pouquinho aqui dessa vez. A gente vai começar com o Wally. Onde está o Wally? Ok, eu preciso dizer que eu não faço ideia do que eu tô falando nessa frase. Eu sei. Fui escangalhar a manivela, mas deu siso pra Beleléu. Faz sentido. Faz um pouquinho de sentido. Ele usou um verbo aqui, escangalhar, que é um verbo muito comum, usado pelos brasileiros. Ele é escritor A manivela, Escreve de Mas jeito deu econômico. siso, gente. Siso não dá, né? Tá ok, vai. Tá ok. Tá ok? Tô ótimo. Então leia, vai, leia aí. Minha namorada, Sim. Manivela, me escangalhou por causa de beijar outra menina que parecia tipo Beleléu. Parecia tipo o Beleléu. Me cortou como um siso! Caesar, não é uma Deu Caesar. certo, né? Não, deu super. Vou deixar o público decidir. Vai, público querido, fiel. É o Eric. Não, gente, calma. É o Wally. O
Ali é o vencedor, ou seja, ele não é o puta babaca, é o Eric! Preciso a coração. Ciso. Eu, como dizer, desisto do canal Amigo Gringo. Ok, yes.